Fala, fiel! Esse é o canal Alerta Alvinegro. Aqui você fica por dentro das notícias, novidades e polêmicas envolvendo o Timão. Então, não se esqueça de se inscrever para não perder nada. Bom, a gente já começa acionando os nossos repórteres, então, Rafael Valente, com atualizações do lado do Corinthians. Valente, temos ou não temos um técnico para o Timão? Eita ferro, a chuva no Valente, homem, tudo bem? Mas ele é Valente. Bom dia, Mari, bom dia, amigos do estúdio, bom dia, fã de esporte. Pois é, a chuva acabou de apertar aqui no CT Joaquim Grava, zona leste de São Paulo. Um dia muito frio, manhã de feriado aqui em São Paulo. Olha, hoje a promessa é que é o dia, hein? É o dia para o Corinthians anunciar o seu novo técnico. Deixou tudo bem encaminhado na tarde e noite de ontem com o Ramon Dias, argentino de 64 anos. Uma semana depois de ter mandado o Antônio Oliveira embora, né? A gente tinha falado ao longo da programação dos últimos dias que o Ramon Dias não era o nome principal, era o Fábio Carille. Mas o Carille rolou um desgaste, assim, viu, Mari? Porque o Corinthians conversou com o Paulo Pitombeira, que é o empresário do Carille, mas não chegou a fazer uma proposta. O Carille se desgastou um pouco até com a torcida do Santos, porque ficou naquela lá de falem com o meu empresário, ele que tá vendo essas coisas. Ficou parecendo até que ele não estava tão focado no Santos, né? E aí o Carille, no sábado, de folga do Santos, ligou para o empresário e viu que assim, a situação estava ainda muito numa conversa, não tinha uma proposta oficial. O Carille bateu o pé e falou, não vou ficar no Santos. O Corinthians, na manhã de segunda-feira, ainda tinha uma expectativa de ser o Carille. Era o nome, sim, que agradava mais o Augusto Melo. Ele achava que era quem tinha condições práticas de chegar, assumir e já conduzir o Corinthians para fora da crise. Sem o Carille, voltou a atenção para o Ramon Dias. Ramon Dias curte férias com o filho dele, o Emiliano Dias, na Espanha. Parece que estão até em Ibiza e estão tentando arrumar um voo para chegar no Brasil nessa terça-feira, ou no mais tardar quarta-feira, para já acompanhar o jogo de Corinthians e Vasco em São Januário. O fato é que não assinaram o contrato ainda, está naquela base de questão jurídica, questão financeira, mas tudo bem encaminhado para que ele seja o novo treinador do Corinthians, para tentar tirar o Corinthians dessa situação ruim na tabela. E só para dar mais duas informações antes de devolver para vocês, amanhã de terça-feira amanheceu com protestos no Parque São Jorge, os muros foram pichados com frases contra a gestão atual, contra a condução da base, contra a questão de falta de contratações, de falta até de transparência. E na Inglaterra, o Nottingham Forest anunciou o Carlos Miguel, agora contratado pelo Nottingham Forest, de fato, fora do Corinthians. Mari, meus amigos, eu volto assim que puder com mais informações. Combinado. Rafa, a gente vai conversar. Você agora se proteja aí dessa chuva, que eu vou conversar com o Mário Marra e com o Rafael Prats. Bom, a gente falou muito sobre Carille nesse período, sobre Ramon, e agora o que o Rafa traz pra gente é que a coisa se encaminha, Prats. É, aquela história, né, Mari? Claro que garantia você não tem com ninguém. Não teria com o Fábio Carille e não tem com o Ramon Dias também. Mas entre as duas opções, o Corinthians me parece que até por vias tortas escolheu a melhor. Ramon Dias é um técnico muito experiente e, obviamente, tem um serviço prestado enorme em relação a trabalhar em situações diferentes. Já pensou em trabalhar em times que foram campeões. Já trabalhou recentemente até com o Vasco da Gama, em times que brigavam ali embaixo para evitar rebaixamento. E ele consegue, pelo tamanho que tem, pela experiência que tem, muitas vezes deixar problemas fora de campo para fora do campo mesmo. Isso para o Corinthians pode ser uma boa notícia. O Ramon Dias, para essa situação, me parece até melhor que o Fábio Carille. Carille conduziu muito mal o negócio. O Carille ontem até se manifestou a Placar TV, ontem à noite, falando que não teve propósito, como falou bem o Rafael Valente, que o empresário disse que não tinha chegado nada, mas na sexta-feira à noite ele foi muito mal, depois da vitória do Santos contra o Ceará, ao terceirizar ao empresário um possível interesse do Corinthians, ao deixar o representante responder e falar por ele. O treinador seria o Carille, e é o Carille, não é o Paulo Pitombeira. Por mais que cuide dos interesses dele, a palavra final é do Fábio Carille. Quem vai definir para onde vai ficar, se vai seguir ou não vai seguir, é o Carille. Mas o Corinthians me parece que das opções que apareciam, escolheu bem. Escolheu um técnico experiente que pode ajudar muito o time a curto prazo. Ramon Dias, Mário Marra, para esse momento é o que o Corinthians precisa? Experiente, já viveu tudo no futebol. Estava lembrando com o Prats ali, faltou do gol da seleção da Argentina contra a seleção brasileira na Copa de 82. Na classificação da seleção brasileira, na vitória da seleção brasileira em cima da Argentina, que depois o Brasil perdeu para a Itália. Já conquistou, já sofreu, é muito experiente, é muito vivido. Ele sabe o tamanho do Corinthians, já sabia antes de trabalhar no Brasil, porque ele conhece do futebol, e eu acho que ele vem com o peso de ser um grande do futebol. Esse cara foi titular da seleção da Argentina durante um bom tempo.
E eu acho que ele vai, pelo menos, mostrar para os jogadores que sabe o que vai querer, o que vai fazer em campo. O problema são as decisões da direção. A gente pode conversar mais ainda sobre toda essa situação do Ramon, como foi também a condução com o Vasco, como isso poderá acontecer também com a relação com a diretoria do Corinthians. Mais assunto mais pra frente, quando o Corinthians, e se o Corinthians anunciar, a gente traz aqui no Sport Center.